O que faz uma pessoa ter uma carreira de sucesso? A minha convidada de hoje é mãe, mentora, administradora e conselheira administrativa. Vamos juntos conhecer a carreira da Cláudia Elisa? Oi, Cláudia, seja bem-vinda ao Carreira e Você. E eu queria que você começasse a contar sobre a sua formação acadêmica pra gente. Muito obrigada. Bom, antes de mais nada, Lia, obrigada pelo convite. Me sinto super honrada de estar aqui nesse programa que eu acho que tem um propósito muito bacana e que eu não tenho dúvida tem ajudado muita gente a pensar sobre a sua carreira. Falando sobre a minha formação acadêmica, bom, sou carioca, no Rio estudei no Colégio Marista São José, né, um colégio católico, fiz PUC, né, administração. Junto com a minha faculdade de administração, eu fazia uma segunda faculdade, eu fazia matemática na UERJ. Durante 2 anos e meio eu fiz as 2 faculdades, mas aí eu tinha uma faculdade de manhã, outra de noite, comecei a estagiar à tarde, fui efetivada no meu estágio, então tive que, com 2 anos e meio, largar a minha faculdade lá de matemática, né? Depois disso, né, comecei a trabalhar, entrei no mercado de trabalho. Depois de alguns anos, 6 anos de experiência, eu via que era hora de fazer um MBA no exterior. Eu queria muito, via que isso era uma coisa que acabava desenvolvendo as pessoas, e fui fazer MBA no INSEAD, na França, né, uma faculdade de primeira linha. Voltei para o Brasil, tive, enfim, outros desafios também em outros países, e num determinado momento fiz uma mudança que, assim, um pouco inesperada, de uma área mais financeira, que sempre foi, assim, a minha origem, né, para uma área de gente, uma área de pessoas, gente e gestão. E nesse momento eu fiz um segundo MBA. Aí eu fiz um MBA em recursos humanos. Em paralelo com tudo isso, eu sempre fiz cursos diferentes de formação, presenciais ou online. Presencial em Harvard, curso de formação de conselheiros, no próprio INSEAD, curso de formação para presidentes de conselho, online no MIT, né, na Northwestern University, presencial também no Tavistock Institute, que é um instituto que fala sobre dinâmicas de grupo na Inglaterra. Fiz uma certificação internacional do Holbein Institute, que é um instituto que fala sobre ciência da felicidade e psicologia positiva. Adoro. Né? É um tema super, eu acho que atual, né? Uhum. Todo mundo querendo descobrir, né, que não é só trabalhar, também tem que se divertir, também Exato. tem que ter a sua autenticidade preservada. Seu bem-estar dentro do trabalho. Exatamente, cuidar do bem-estar integral, porque isso alavanca resultados e gera valor ao negócio. E assim, sempre a gente está estudando, né? Porque vida acadêmica não é só o curso formal. Tudo que você escolhe de leitura, de fontes, né? Exame, The Economist, Harvard Business Review, isso tudo, para mim, faz parte do que é uma formação acadêmica, do que você está sempre lendo, as newsletters de bancos, né? Enfim, tudo isso contribui para você, em termos de aprendizado, estar preparado para os desafios da carreira. Sim. E como que você começou a sua carreira? Porque você falou que você começou na área administrativa e foi para o RH. Conta um pouquinho pra gente da trajetória profissional. É a minha longa história de 35 anos de carreira. Quando eu comecei a estagiar. Acho que todo mundo que faz administração, algo assim, começa a estagiar. Eu comecei a estagiar no 4º período, estagiei na Souza Cruz, na área de marketing, depois num banco na área de marketing, na área de planejamento estratégico, fui efetivada. Larguei esse banco porque eu fui aceita num estágio no exterior, fui estagiar numa corretora em Londres, área financeira, portanto. Depois saiu uma resposta de aceitação para um estágio da IESEC, pela IESEC na Alemanha, aí fui trabalhar numa empresa de auditoria externa, voltei para o Brasil e acabei, assim, tendo não tantas empresas na minha carreira, porque razoavelmente eu passei bastante tempo nas empresas. Eu trabalhei 17 anos na Ambev, onde na Ambev eu comecei na área financeira, fui trainee, passei para a área cuidando dos revendedores, cuidando de uma transformação da rede de distribuição da companhia. Nesse meio tempo, depois disso, fui fazer o MBA fora, voltei para ainda era Brahma, né? Como gerente de fábrica, fui expatriada a ser diretora financeira da operação da Brahma na Venezuela, morei lá 2 anos.
voltei para o Brasil, cuidei de outras operações de distribuição, voltei para a diretoria financeira. Dentro da diretoria financeira, assumi um papel cuidando das operações internacionais. E em algum momento na minha carreira, né? E aí para mim teve uma coisa bem emblemática, que foi um momento assim que tinha nascido meu terceiro filho, né? Uma menina. E isso despertou em mim, para ser bem honesta, assim, um reconectar com o meu lado mais forte materno. Não que eu não tivesse com meus 2 meninos, mas eu acho que a menina, né, acaba tendo uma oportunidade muito linda de espelhamento, né, do feminino. Exato. E foi nesse momento que eu pedi na companhia para ir para a área de pessoas, para a área que na Ambev eles chamam gente de gestão, né? Então, fiquei nessa área até 2008. Saí da companhia, trabalhei brevemente como CFO, como diretora financeira de uma operação de leite, vinculada a um fundo de investimentos, mas fiquei pouquíssimo tempo, porque realmente recebi um convite muito interessante para me juntar ao Grupo Pão de Açúcar, trabalhando com o Cláudio Galeazzi e com a Bílio Diniz, onde eu já fui para lá sendo vice-presidente. Fui vice-presidente da área de RH. E aí, Lia, o que acontece? Em muitos momentos, assim, eu amo a área de RH, mas a verdade é que o fato de ter tatuado tantos anos em finanças, estratégia, acaba que o povo me chama sempre para outros desafios a ver com o negócio. E para mim, isso é muito bom, mas eu confesso a você que a minha passagem, e aconteceu também em outros momentos na minha carreira, pela área de RH, eu acho que deu assim um componente super relevante para uma compreensão mais ampla do que é o tratamento humano, a importância dos talentos. Sim. Porque quando você está nos bastidores, você sabe disso, porque você também já atua em área de treinamento e tal, a gente tem muito potencial, mas depende muito dos gestores das outras áreas, né? Se eles vão comprar a ideia, né, dos programas que muitas vezes a área de gente, de RH, desenvolve. Mas, então, entrei no GPA, no Grupo Pão de Açúcar, na área de RH, e depois de 1 ano e pouco já me levaram, no momento que a gente comprou o Ponto Frio, Casa Bahia, para ser uma vice-presidente de planejamento estratégico, M&A, novos negócios, marketing digital, enfim, uma série de áreas de pensar o futuro do negócio, né, do grupo. Então, tive essa posição e fui CFO da Via Varejo no momento que a gente comprou essa operação e estávamos fazendo lá uma série de transformações. Com a mudança do controle acionário, né, saí do GPA, e nesse momento aconteceu algo para mim bem inusitado. Isso era 2013, tive a honra, através de alguém que já tinha trabalhado comigo na Ambev, de conhecer o Anderson Birman, fundador da Arezzo & Co. Naquele momento, 2013, já uma empresa de capital aberto, ele estava renovando o conselho. E aí aconteceu algo também um pouco inusitado, né? Eu, sem nenhuma experiência em conselho, não tinha nem feito ainda um curso de formação do IBGC, FTC, qualquer coisa assim. E ele me convidou, a mim e outras 2 mulheres, também sem experiência, para sermos 3 dos 10 conselheiros. Então, imagine, estou falando de 2013, quando nem se falava em diversidade em conselhos, a Arezzo já foi um conselho que largou com 30% da sua composição feminina, que também tem tudo a ver com o negócio. Mas eu tinha uma visão, eu era muito nova, eu tinha nesse momento 44 anos, né? Eu via ainda, poxa, tenho muito gás ainda para ser executiva, né? E gostava, né? Como eu acho muito legal até hoje o papel do executivo, né? Liderando, tendo aqueles desafios de conquistar, entregar as metas, né? Eu acho isso muito legal, né? E recebi um convite para me juntar numa posição global de gente, gestão, sustentabilidade na Votorantim Cimentos. Mas, nesse momento que eu fiquei mais de 3 anos lá na Votorantim Cimentos e já estava como conselheira na Arezzo, todos os meus pares na Arezzo eram presidentes, CEOs, né, que a gente chama. Tá. E eu vi assim, gente, meu próximo passo eu tenho que ser CEO também. Não era como hoje, que nos conselhos a gente fala sobre diversidade também de expertise. Naquele momento era tipo, quem era chamado para conselho era quem era presidente já. E eu nunca tinha sido. Eu achava que era importante, e aí recebi um contato, aquela coisa da conexão com o universo, eu acho que isso tem tudo a ver, né? Tocou meu telefone, uma headhunter me chamando para um processo para ser presidente da operação da FENAC, aquela multinacional francesa de livros no Brasil. E sem nunca ter sido CEO, fui chamada
para ser CEO da FENAC. Então, assim, eu gosto de contar essas passagens porque eu confesso, Lia, que assim, ao longo da minha vida, eu tive muita gente que quebrou a regra e que me deu uma oportunidade. Seja na Ambev, nunca tinha havido gerente de revenda cuidando de motorista de caminhão mulher. Eu, com 25 anos, fui a primeira. Nunca tinha havido gerente de fábrica. Eu, em 1998, voltando do MBA, fui a primeira, né? No Anderson Birman, sem nunca ter sido conselheira, fui chamada, né? E sem nunca ter sido CEO, fui chamada para ser CEO, né? Claro que a gente tem que entregar, né? Não dá para não entregar, Sim. Tem que entregar. Mas assim, eu acho que isso é uma coisa muito bacana que alguém fez comigo e que eu faço pra caramba com várias pessoas ao meu redor. Não tem uma regra, né? Não tem uma quebra regra. um paradigma também, né? Sim. Dentro da organização. Exatamente. E então fui da FENAC. A FENAC saiu do Brasil. Nesse momento, depois de uns 6 meses, aí eu já estava um pouco naquela dúvida assim, nossa, será que eu continuo só como conselheira ou continuo na vida executiva ainda? Aí, de novo, através do pessoal, meus amigos da Falcone, né, que eu conheço há muitos anos, todo mundo lá, eles estavam fazendo um projeto no Grupo NC, fui lá para o Grupo NC, que é um grupo multinegócios. Eles são donos das farmacêuticas, EMS, Legrand, Nova Química, Germed, Multilab. Eles têm um business de real estate, né? Eles têm um negócio de mídia, são donos da Globo de Santa Catarina, tem negócio de energia eólica, tem negócio de saúde em São José do Rio Preto. Enfim, um grupo multinegócios, onde eu fui para ser um dos 3 vice-presidentes que nós tocávamos o grupo como um todo, respondendo ao acionista principal. E, ao mesmo tempo, a gente também tinha nossas áreas de expertise, onde eu tinha a área de estratégia, M&A, a visão também de gente e de gestão. Fiquei nesse negócio também mais 1 ano e meio, e aí a vida vai levando, né? Novas conversas, novos interesses. Entrei numa visão mesmo de que, olha, eu acho que está na hora mesmo de só atuar como conselheira. Uhum. Para mim, isso foi muito importante. Aqui fica uma dica, né? Nesse meu momento de transição de executiva para conselheira, eu sentia que o meu telefone tocava e headhunter, né? Aquelas pessoas que selecionam, né, executivos, me perguntavam, mas peraí, deixa eu entender, Cláudia, você quer ser executiva ou você quer ser conselheira? Eu falei, ops, algo está acontecendo que não está claro o meu posicionamento. E isso dificulta, né? Você como produto para um headhunter, né? Eles querem entender, peraí, mas quem é ela? O que é o interesse dela? Porque ninguém quer te colocar numa empresa ou num conselho que você daqui a pouco vai pedir para sair. Exato. Porque é um compromisso. E né? é totalmente diferente você ser uma alta executiva e você ser uma conselheira, né? Isso também é um ótimo ponto que você falou. Porque a verdade, e eu só percebi isso depois, quando eu não levei a carreira em paralelo, as habilidades que a gente tem como executivo são umas. E quando você vira um conselheiro, você acaba utilizando outras capacidades suas e muitas vezes você olha e fala assim, nossa, isso aqui que está sendo demandado eu não sou tão boa. Então, por exemplo, eu comentei aqui que eu fui fazer esse curso no Tavistock, né? O que aconteceu? Nesse momento que eu deixei de ser executiva, aí abri minha agenda e comecei a ser chamada para mais conselhos. Em paralelo, quando eu era executiva, eu tinha comigo a certeza que eu só queria ter um conselho. Então, fui conselheira da Arezzo durante 4 anos e fui conselheira da TOTUS também durante 2 mandatos, né? Quando eu resolvi sair de ser executiva, aí começou. Entrou Ivan, entrou Tupi, entrou Avan durante um tempo, né? Presidente do Conselho da Roldão durante um outro tempo, e foram vindo novos conselhos que sempre acaba, a cada 2 anos, 4 anos, tendo alguma renovação. Sim. Né? E nesse momento que eu comecei a ter mais conselhos, eu comecei a perceber que eu tinha uma dificuldade de sair da cena, entender exatamente o que estava acontecendo, voltar para o meu corpo e, de alguma maneira, reagir. Porque é uma habilidade diferente de quando você é executivo. Quando você é executivo, até você tem relação com seus pares, mas muito do seu dia a dia é também com o seu time. E com o time, eu diria que é um universo mais, eu vou dizer, sob controle, até porque você tem uma posição hierárquica ali, você tem uma autoridade, né?
E numa sala de conselho, todo mundo já foi grande, todo mundo, eu brinco, né? Foi aquele líder alfa, todo mundo teve alguma posição relevante, todo mundo tem opinião, todo mundo é muito inteligente. E como é que você opera num ambiente que todos são iguais e, no fundo, todo mundo também quer contribuir para demonstrar que agrega valor? Então, você lidar com a sua humildade, com as suas inseguranças, com uma boa leitura de cenário, né? E eu sentia que era uma habilidade diferente do que eu tinha, então, treinado durante 30 e tantos anos. Como conselheira, eu estava treinando, esse meu raciocínio foi em 2019, que foi quando eu fui fazer esse curso lá do Tavistock. Eu estava como conselheira desde 2013, né? Mas só quando eu comecei a ter mais conselhos é que eu percebi, porque aí você se distancia da posição de executiva. E eu agradeço muito, tanto ao Anderson Birman quanto ao Laércio Consentino, né, da Arezzo e da TOTS, que são os fundadores, são os chairmans, né? Na época eram os chairman das duas empresas, de uma e de outra, porque eles tiveram muita paciência, como tem com qualquer um que eles apostem para ser primeira vez conselheiro, né? Mas graças a Deus tem gente que aposta, né? Porque também se não tiver... Cara, todo mundo tem que ter um primeiro conselho na vida, né? E tem mais alguma característica que você acha que um conselheiro precisa ter? Eu falei da humildade, que eu acho que isso é um exercício constante dentro da sala de conselho. Humildade e uma visão de boa autoestima, porque às vezes você entra numa reunião que alguém fala uma coisa, o outro fala, e você realmente não tem o que adicionar. É melhor não adicionar, fique em silêncio, é melhor. Mas é muito difícil, porque vem a insegurança, mas será que eu não estou contribuindo? Vem a visão, às vezes, da soberba, né? Pô, se fulano fala, mas eu também tenho essa opinião. E isso tudo está presente, porque a gente é humano. Claro. Entender dessa humanidade, por isso que eu falei da humildade, né? Eu acho que isso é sine qua non. Uma habilidade que eu vejo, assim, eu já tinha, mas eu acho que a gente desenvolve e precisa dela mais na sala do conselho, é uma coisa que eu chamo de escutativa e comunicação empática. O que eu chamo de escutativa? Eu vejo que nos relacionamentos, nos diálogos, normalmente alguém está falando alguma coisa, você já está pensando que você vai responder. Escutativa é você realmente estar concentrado no que a pessoa está dizendo. Você não está pensando no que você vai falar, se defender, atacar. Não, você está realmente ouvindo. E a comunicação empática é você se imbuir de um espírito mesmo de entender, peraí, mas deixa eu entender de onde essa pessoa está vindo. E isso te levar a ter uma comunicação de fazer muitas perguntas, né? Mas deixa eu entender de onde essa sua opinião está vindo. Que dados você analisou? Então, eu reputo que essa comunicação empática é uma característica, tudo bem, acho até que é uma habilidade mesmo, a gente melhora ao longo dos anos, que ajuda muito na habilidade de fazer boas perguntas, que é uma característica fundamental num bom conselheiro, né? E aí, por fim, assim, por causa da minha história, né? Eu, nos conselhos que eu atuei, eu sempre acabei sendo convidada para ser head, né, coordenadora de alguns comitês sendo implantados. Então, comitê de pessoas, aí eu fui a head do comitê no momento de transição do CEO. Comitê de pessoas, head no momento que estava tendo uma mudança acionária. Comitê de sustentabilidade, ESG, head no momento que a companhia não tinha um certo alinhamento entre gestão e conselheiros da dose que a gente queria adotar de práticas de ESG. Né? Na hora que você tem esse tipo de posição, você sabe que você precisa trazer os temas de uma maneira estruturada, objetiva, para a pauta, para a agenda anual, dar o espaço de todo mundo ter sua contribuição, discordar, etc., uma baita resiliência, porque muitas vezes não há um consenso. Quando você tem um grupo, é bom pra caramba a diversidade, mas normalmente isso significa que não há um consenso tão rápido. Exatamente. Né? E quando isso não vem tão rápido, você precisa voltar para trás, dar 3 casinhas para trás, aí volta. O que era no coletivo, começa a fazer reunião individual com cada um, para entender o que move cada um, para tentar ver o que é pelo menos a base comum para avançar e os temas ganharem relevância, porque, por acaso, os comitês que eu fui, né, head,
Não são comitês que é comitê de finanças, que você tem o resultado a cada TRI para aprovar, ou que você acompanha, né, a auditoria a cada semestre, a cada ano. Esses são, eu diria, comitês que têm muito mais a ver com a entrega do resultado. Esses outros comitês, pessoas, estratégia, ESG, são comitês que tentam trazer uma transformação da empresa para hoje e para o futuro. Porque a visão tem que ser de futuro, isso, né? É isso. Então, eu diria que, assim, quando você calha de estar num conselho que você tem essa posição, e aí vai, normalmente te chamam para essas posições porque vem que você tem uma característica animada, entusiasmada, questionadora, né, que influencia. Mas, assim, eu tenho que te confessar, Lia, acertei algumas vezes na forma, errei em outras na forma. E aí você vai tendo um erro e um acerto, encontrando, adicionando ferramenta na sua caixa de ferramentas e tentando não cometer algo que eu acho que é muitas vezes um erro da gente. Quando a gente vai ficando mais velho e vivendo muito, a gente começa a falar assim, por que eu vivi isso? E aí você começa a falar do que você viveu e acha que o que foi aquela história vai se repetir nessa nova história. Aqui. E não é verdade. Cada história é uma história. Mas esse eu acho que é assim, um cuidado que eu sempre tenho de não ganhar essa coisa do conservadorismo ou do tradicional, de achar que as histórias se repetem e a gente tem que levar as coisas de um lado para o outro, sabe? Você tem que usar você aumenta a sua caixa de ferramentas, mas o que você vê que é necessário no outro lugar, você usa. O que não é cabível, você não usa. Cláudia, você é especialista em ESG. Sim. E aí eu queria que você contasse um pouquinho pro pessoal que está em casa sobre esse conceito e por que é tão importante as empresas adotarem essa medida, né, do ESG. Bom, ESG nada mais é do que a representação de 3 esferas de trabalho, de cuidado, de estratégia, que é meio ambiente, environment em inglês, social, que é o social em inglês, e o G, que é governança, gestão, que é governance em inglês, né? ESG. No Brasil, às vezes, o pessoal fala ASG, porque é exatamente o meio ambiente, né? O ambiente do A. Eu confesso que eu gosto de usar o ESG porque eu acho que acabou reinando como um anglicismo, né? Ou seja, a gente acaba usando essa palavra. Nada mais é, Lia, do que uma forma das pessoas chamarem um tema que já está na pauta das empresas há muito tempo, que é o tema de sustentabilidade. Desde a década de 70, as empresas elas falam muito sobre sustentabilidade. Num determinado momento, né, muita literatura, né, falando sobre a visão de PPP, né, os 3 Ps, né, Profit, Planet, People, né, lucro, pessoas, planeta, né. E é uma maneira de estar orientando as empresas que ela tem que estar cuidando nos seus negócios, no dia a dia, e na estratégia que vai garantir a longevidade daquele negócio, daquela empresa, de você estar tendo uma visão maior, envolvendo mais, a gente chama stakeholders, né, ou partes interessadas em português, envolvendo mais stakeholders que são interessados em saber não só do resultado do lucro, que o acionista com certeza é interessado, o próprio colaborador é interessado, porque se não está dando resultado, provavelmente ele vai perder o emprego, né? E você adiciona aí outras partes interessadas, fornecedores, clientes, sociedade, governo, em que a sua atuação, então, ela tem que estar amparada por discussões mais amplas do que somente o negócio do dia a dia, ou definir a estratégia dos próximos dos próximos 5 anos, né? O chamado PE de 5 anos, Planejamento Estratégico de 5 anos. E essa visão dessa sustentabilidade, ou ESG, como a gente começou a usar essas letrinhas, a partir lá de 2005, numa reunião dessas da ONU, você pensar sobre isso é muito mais do que um tema a mais na pauta da empresa. Na verdade, assim, eu acho que o suprassumo de uma empresa é ela conseguir pensar que ESG se tornou parte dos valores e da forma de ser e fazer daquele negócio. Fácil de falar, difícil de fazer, porque isso muitas vezes implica em discussões que são dilemas. Pô, eu quero acelerar a minha pauta ESG.
né, de cuidado com o meio ambiente, com o social, dentro da empresa, trabalhos de impacto social na minha cidade, na minha comunidade, trabalhos de governança. Eu quero acelerar isso. Nossa, mas para acelerar essa pauta, eu tenho que investir mais dinheiro hoje, mas não necessariamente é o resultado que o acionista quer. Então, eu invisto quanto? Então, esses dilemas, quando você tenta trazer o ESG para a sua pauta do dia, para a sua forma de fazer, eles vão ocorrer, né? E faz parte das boas discussões exatamente essa coisa do equilíbrio. E aí o que eu vejo, por que isso é importante no mundo das empresas? Primeiro, que eu vejo que assim, essa agenda ESG ela ganhou uma dimensão muito grande já antes da pandemia, mas eu diria que a pandemia, né, desde 2020, por conta do impacto social que ocorreu na pandemia, houve uma série de temas, eu diria principalmente de meio ambiente, todo mundo preocupado muito mais com as mudanças climáticas, todo mundo vendo as tragédias que uma mudança climática causa no social, cidades destruídas, né? Para as empresas, né? O S começou a falar-se muito mais sobre saúde mental, o que isso está afetando a produtividade do colaborador, online, híbrido, quero, não quero, tempo de deslocamento, eu quero qualidade de vida, eu quero ser mais feliz, né? Então, e a visão, mas uma boa governança para você ter tudo isso funcionando, híbrido, presencial, que pauta? Pauta da gestão, da alta liderança, pauta do conselho, como é que a gente organiza tudo isso? A governança. Isso acabou, eu acho que sendo acelerado muito pela pandemia e ao ser isso mais pauta até de entrevista, jornal, revista, você passa a ter a população cobrando muito mais da empresa. Então, a tal da licença social para operar é algo que se fortaleceu demais. E, a meu ver, a empresa que não cuidar disso de uma maneira estruturada e verdadeira, sem ser o que a gente chama de greenwashing, né? Que é um marketing fake, falso, só para ficar falando coisa bonitinha, mas quando você pega lá e aperta, você vê que não tem aquilo no âmago e no coração das pessoas, dos donos, dos executivos, né? Eu diria que a sociedade ela quer que as empresas mudem. E se um concorrente seu avança com essa pauta e você não, você fica para trás. E a verdade é que o que eu vejo ali acontecer é que quando você olha as empresas em geral no Brasil, e a gente está falando de um universo imenso de empresas. Hoje no Brasil, se você for perguntar quantos CNPJs existem, existem 23 milhões de CNPJs. A maioria são MEIs, né? São aquelas microempresas que é de pessoa individual. Seja empresas grandes de mais de 500 funcionários, que são mais ou menos umas 65 mil empresas no Brasil. Você vê, só 300 são listadas e tradeadas e negociadas todo dia. Eu estou falando isso para a gente ter a dimensão, né, do que é o universo de empresas. Empresas de entre 11 e 500 funcionários, vamos chamar médias, a gente tem aí 630 mil empresas no Brasil. E empresas de menos de 10 funcionários, você tem 4 milhões e meio de empresas no Brasil. É muita empresa. Então, não dá para dizer assim, as empresas estão adotando muito dessas práticas. Sinceramente, existem pesquisas. Recentemente saiu uma pesquisa falando que as empresas familiares, elas são mais resistentes a adotar essas práticas do que outras. Mas eu confesso que, assim, eu não sei se eu estou dando sorte, mas as empresas familiares com as quais eu lido, tudo bem, são grandes, são empresas de 65 anos, grupos empresariais, uma empresa de capital aberto. Todas elas têm uma preocupação com o tema por uma visão de convicção. Então, eu gosto sempre de falar que tem empresa que adota a pauta, as discussões em cima de ESG nos seus negócios por convicção. O dono acredita, a alta liderança acredita. Tem outras que é por conveniência, tem outras que é por compliance, assim, eu quero cumprir a lei. A conveniência vem muito assim, meu concorrente está indo, vou ficar mal na foto, né? Qual o risco que eu tenho de não adotar isso, né? E a compliance é seguir a lei, é o mínimo necessário, vou fazer, porque a lei manda. Se não mandasse, não sei se eu faria, entende? Sim. Então, é um pouco do que eu vejo, do que é ESG e do impacto disso para os negócios. E o que você acha que falta hoje nas organizações? Já contou muita coisa, mas o que você acha que é primordial as organizações terem? Olha, quando você faz essa pergunta, assim,
que falta nas organizações, eu gosto muito de pensar sobre o que é o maior desafio que eu vejo as organizações enfrentando hoje. Claro. Eu acho que hoje, assim, a gente nunca viveu na história da humanidade um momento de tanta complexidade, tanta velocidade na transformação, tanto funcionamento em rede, tantas variáveis que se impactam ou se relacionam, se conectam num sistema mega complexo e não linear, imprevisível, com pessoas que estão sendo, né, as novas gerações, talvez vindo, né, num acesso a tecnologias que talvez trouxe, né, uma série de boas características, né, simplificação, agilidade, mas também acabou fazendo com que os recursos, os talentos utilizados pelas empresas não necessariamente tenham características que facilitam a vida delas. Por exemplo, aquele funcionário que a minha geração era, vou entrar para uma empresa, quero ficar 15, 20 anos aqui, não existe mais. Não. Todo mundo quer experimentar. Todo mundo tem um apego, tem uma visão de que a vida é mais simples, né? O surgimento da economia uberizada, né? O Uber, o iFood, todo mundo pensa assim, não preciso trabalhar para juntar dinheiro para ter um apartamento. Posso alugar, posso morar não sei aonde porque o trabalho é remoto, posso mudar de empresa. As coisas ficaram muito mais fluidas, né? E até incompreensíveis. O que vai acontecer daqui a pouco, né? Isso que eu estou descrevendo é muito do mundo bunny, né, que a gente fala hoje. E eu acho que esse hoje é assim o maior desafio das empresas, e o que falta a elas é conseguir entender como esse mundo está afetando as relações com os clientes, com os fornecedores, a permanência e a retenção dos talentos, e como a empresa consegue rapidamente se transformar para essa realidade que não vai mudar. Só vai acelerar mais. Ainda mais agora. Só vai ser mais transformadora, transformacional e que vai se transformar cada vez mais. E eu acho que a gente vive nas empresas ainda um ambiente que é hierarquizado, estruturas mais verticais, menos horizontais, menos autonomia do que pode ser dado às pessoas, menos aposta do que alguém um dia lá atrás fez em mim, muito pouco. Eu não vejo que as pessoas têm tanta fé. Sabe assim, vamos dar um salto de fé e apostar que isso aqui vai, né? As pessoas... E eu acho que, assim, essas incertezas, ter uma alta liderança e um conselho preparado, com estofo emocional, intelectual, visão ampla, né? Para conseguir entender isso e estruturar melhor a sua estratégia, os seus programas, o que são as prioridades no curto, médio e longo prazo, eu acho que isso hoje falta nas empresas. Eu vejo muita gente ainda operando com modelos do passado que não servirão aos modelos do presente e do futuro. Com certeza. Cláudia, você é uma líder, liderou muitas pessoas. Sim. Tem um programa que é o Liderança em Pauta. E eu queria que você falasse o que você acha que um líder é importante ele ter. Olha, de tantos anos de liderança, você sabe o que cada um tem uma definição para liderança? Trazer os resultados certos, da forma certa, através das pessoas. Mas se você me perguntar hoje, eu não diria isso há muitos anos atrás, mas hoje, com meus 55 anos, o que eu sinto que é assim, o que o líder tem que ter é ele conseguir ler o que é a maior contribuição daquele indivíduo no time. E conseguir ter uma facilidade de formar times com habilidades complementares. De novo, fácil de falar, difícil de fazer, porque Narciso acha feio o que não é espelho. Então, todo mundo acaba querendo contratar e acaba preferindo na contratação pessoas que são muito iguais a si próprio como líder. Pessoas que trabalham de alguma forma, né, muito similar a si. E eu acho que, assim, o líder, para mim, ele é a pessoa que consegue extrair o melhor da pessoa, aceitando o que a pessoa traz de maior contribuição e valorizando isso, em vez de ficar muitas vezes valorizando só o que falta. Falta isso, ponto de desenvolvimento é esse, em vez de falar, nossa, mas que contribuição demais quando você traz esse tipo de ponto, nesse tipo de habilidade e atitude, né? Então, eu acho que isso é realmente o verdadeiro líder.
Recentemente, você lançou um aplicativo, que é o Lia Bem-Estar. Aliás, Lia, né? Teu nome. Lia. Só que é com I e o seu é com Y. E eu quero que você conte pra gente essa experiência de lançar um aplicativo, esse projeto, como é que funciona. Ah, legal. Pra gente entender um pouquinho. Agradeço muito aí você estar fazendo essa pergunta, porque estou vivendo na pele algo que eu nunca tinha vivido antes, que é a jornada do empreendedor, né? Que tem, né, as dificuldades, o time enxuto, porque senão você gasta muito. Ao mesmo tempo, o prazer de ver cada telinha aparecendo aí, gente muito legal, jovem, estando junto na mesma vibe, sabe? De botar o aplicativo para frente. E a Lia, ela surge da onde, né? Ela surge de... eu tenho uma sócia, sou eu e a Marina Amaral, né? A Marina Amaral, uma pessoa muito vivida nessa parte de ciência, Life Science Medicine, né? Ciência de estilo de vida, life coaching. Eu e ela nos conhecemos em 2021 na formação que fizemos de psicologia positiva, né? no Whole Being Institute. E quando você estuda psicologia positiva, Lia, tem lá um frame, né? Um arcabouço conceitual chamado SPIRE, S-P-I-R-E, que no fundo é o seguinte, uma teoria, né, estudada, pesquisada, com fatos científicos, né, números por trás, né, fatos e dados, que mostram que o ser humano que cuidar do seu bem-estar integral, que no caso é cuidar do espiritual, do físico, do intelectual, do relacional e do emocional, ele vai conseguir estar melhor com ele próprio, ser mais feliz, atuar em flow, ou seja, de modo fluido, e com isso gerar um círculo virtuoso para si, para os seus times e para as organizações onde a pessoa está. Então, esse arcabouço conceitual é um arcabouço que eu compro totalmente. Inclusive, eu estou escrevendo um livro falando sobre liderança, SPIRE, né? Para exatamente a gente entender como que isso ajuda, e estou aproveitando nesse livro, falando de conceitos e contando experiências minhas em cada uma dessas letrinhas, no que é o espírito de liderar a mim, liderar os outros e liderar uma organização. Então, ele não chega a ser biográfico, mas ele chega a ser conceitual e contando o case do que eu vivi, porque eu acho que isso sempre é bacana, né? E baseado nessa visão do SPIRE, a gente começou a conversar, né? Nessa época estava junto também o Henrique Bueno, depois ele acabou não continuando conosco, né? Mas nós pensamos que queríamos ter um aplicativo que fosse fazer um cuidado maior para a mulher cansada. Tem até um livrinho, né? As mulheres não são chatas, as mulheres estão exaustas. É um pouco disso. É tanto papel, tanta função, tanta cobrança, né? E autocobrança. Exato, muito também. baixa autocompaixão. Então, a gente desenvolveu a ideia desse aplicativo, né, baseado no bem-estar, e entramos com essa ideia num concurso da Natura, o Natura Innovation Challenge, em novembro do ano passado, concorrendo com outras 350 startups para serem aceleradas para a Natura dentro de uma visão de bem-estar integral, né? Porque esse é um dos objetivos da Natura, né? Uma empresa com muito propósito, que obviamente sabe que os produtos dela ajudam no bem-estar, mas entendem que bem-estar vai muito além disso e é necessário se desmaterializar ou ter uma experiência expandida com o tema bem-estar. Nós e uma outra startup ganhamos essa primeira fase e estamos nesse momento numa segunda fase que, em alinhamento com a Natura, para eventualmente recebermos o investimento deles, né? A gente está desenvolvendo um MVP sinérgico com o lançamento de uma linha de produtos dele, que é o produto Natura Todo Dia, Toda Noite. Né? Produtos para os rituais do adormecer. E dentro do SPIRE, no P, no físico, né? Cuidar do físico, o sono, ele na verdade é um superpoder que talvez alimente todos os outros. Quando você não dorme bem, você não consegue entregar todo o seu potencial. Então, a gente, essa semana mesmo, lançou a Lia, né? E na Lia, porque Lia vem de aliada, né? Não assistente digital, é uma aliada digital. Toda a nossa linguagem lá dentro para a mulher, uma linguagem compassiva, que traz o feminino muito presente. E ela terá lá dentro do aplicativo, né? Um aplicativo, a gente vai ter várias jornadas de 7, 14 ou 21 dias para a pessoa fazer a transformação em algum dos temas do S, do P, do I, do R e do E.
Nesse momento, a gente está lançando o aplicativo com uma jornada que é uma jornada do sono melhor toda noite, né? Que é uma jornada de 7 dias, com a cada dia exercícios de autopercepção, vídeos com mentorias guiadas por especialistas e exercícios diários para a pessoa conseguir começar a exercitar a colocação de limites, prestar atenção em como você cuida do seu sono na hora que você vai dormir. E essa lógica do que eu estou falando é a mesma lógica que ocorrerá com todas as outras jornadas que estão por vir. Você é muito presente hoje na internet, no LinkedIn, no YouTube. Você traz vários conceitos pra gente. Você sempre foi muito comunicativa? Eu sempre gostei de falar na frente dos outros. Marli, eu tenho que te dizer, eu durante pelo menos uns 8 anos, eu fiz um trabalho de desenvolvimento de oratória com um professor que eu amo demais e que foi quem me ajudou nesse trabalho de introduzir nas redes, né? Que é o professor Leonardo Calisto, porque assim, uma coisa é você comunicar, comunicação não é o que você quer falar da forma que você quer falar. Exato. É você conseguir dizer uma mensagem na forma que o outro consegue entender melhor. Eu sempre me achei muito boa falando para baixo, para o meu time. Linguagem motivadora, positiva, detalhista, didática. Sempre fui uma pessoa didática. Mas a real, quando você vai, por exemplo, para uma sala de conselho, se você explica, as pessoas, filha, já entendi. Menos. Então, eu, por exemplo, quando eu entrei em 2013 para conselhos, eu achei que eu não comunicava bem. Eu achava que eu tinha uma comunicação super prolixa. E fui fazer esse trabalho com esse cara, né, que me ajudou demais. E comecei a ganhar gosto, falar assim, poxa, cara, eu tenho tanta coisa que eu vivi a contribuir, foi por isso que eu entrei para o mundo online. Num primeiro momento, 2015 foi quando eu comecei a ter uma atuação mais ativa no LinkedIn. Eu publicava e dava minha opinião em cima de muitos textos que eu achava interessantes, artigos. Uma ou outra gravação de entrevista com alguém. Aí, em 2020, eu fui fazer um curso de autoconhecimento, onde de lá, depois de um mês internada lá no Chile, com outras 60 pessoas de 25 países, saiu uma frase do meu propósito de vida, compartilhar o que eu sei, o que eu sou. Aí, quando eu falo o que eu sou, eu não fico contando só a vitória, eu falo dos tombos, eu conto assim o que deu errado, né? Porque ninguém aguenta, gente, essa coisa pouco autêntica de, não, fui lá, fiz. Tudo bem, fiz muita coisa, mas também errei pra caramba, Sim. né? Então, é compartilhar o que eu sei, o que eu sou, e me divertir, porque também é verdade, sempre foi um lado meu ser muito alegre. Não sei se sempre me compreenderam que alegria e espontaneidade não tem a ver com falta de responsabilidade ou de comprometimento. E sou super responsável, comprometida, mas também alegre e leve. Né? Aliás, parênteses, isso hoje nos conselhos, todo mundo fala, ai, Cláudia, é tão bom ter você na sala porque você é leve. Mas por isso, né? Porque, eu acho que a gente pode fazer um ambiente sério, de muita produção, produtividade, mas também leve, né? E aí, eu comecei, então, em 2020, eu falei, tá na hora, dado esse propósito, de dar um salto. E aí, Lia, eu comecei assim, vou atrás de alguém que possa me ajudar de uma maneira estruturada para eu expandir a minha comunicação em outras redes. E foi aí que eu fui pro Insta, montei, né, vários meus artigos que eu passei a escrever semanalmente. Isso demanda uma disciplina danada, né, ou quase semanalmente. De você chegar, você escrever para o LinkedIn, meus artigos viram vídeos. Lancei, né, como programa de entrevista o programa Liderança em Pauta, que é um videocast, um podcast que está lá no Spotify, né? Tenho lá, então, o meu canal de YouTube, que é o Cláudia Elisa Oficial, que também é meu Insta. E eu comecei, então, a ir nesse caminho, né? E aí, muitas outras coisas virão aí para o futuro, entrando mais nesse mundo digital, porque isso eu acho que é uma coisa boa da idade, sabe? E aí, eu não quero parecer assim... Não me sinto nada velha, mas, ao mesmo tempo, me sinto madura o suficiente para pensar que já está naquela parte da vida... que tudo bem, é legal estar nos conselhos, quero continuar, mas muito mais legal é o que a gente está contribuindo como legado para essas novas gerações, onde a gente tem muita história para contar, onde a gente tem muitos conceitos para organizar e passar. E eu sei que você sabe disso, porque eu sei que você tem o seu trabalho de mentoria, seu programa, né, seus cursos, também infoprodutos.
Então, você sabe do que eu estou falando, né? É muito bom essa sensação de ter o que contar. E espero eu que conte com a comunicação adequada, nem prolixa, nem rasa, nem breve demais, porque também senão a pessoa não entende. Não, e é uma delícia ouvir você falando, sabia? É, Porque você é empolgada, você é você, sabe? Isso que é muito verdade. bom, entendeu? Você mostra quem você é pra todo mundo, independente de sem julgamento, sem nada. Verdade. Teve um fato que aconteceu recentemente, eu queria que você falasse pra gente como é que foi. Você foi recusada num Isso, conselho por ser muito ativa no LinkedIn, né? Essa foi a isso, justificativa. isso. Como que você recebeu essa notícia? Só para vocês saberem, né, quem está ouvindo a gente, né? Eu publiquei um artigo sobre isso no LinkedIn há talvez um mês e meio atrás, né? Fiquei na dúvida se publicava ou não, porque quando você abre uma coisa assim, né? Você não sabe se as pessoas vão te julgar ou não. No fundo, todo mundo tem um pouquinho de medo de ser julgado. Mas eu falei, sabe de uma coisa? Aconteceu, eu aprendi um monte com esse evento, eu quero compartilhar. Como foi para mim? Primeiro de tudo, é claro que a gente sabe que na vida, para quem está numa carreira, ou para quem está buscando posições em empresas, né, seja como executivo, seja como conselheiro, faz parte você, às vezes, não ser aceito, não ser escolhido, né? E também eu acho que o interesse de cada um é entender por que houve a não escolha por você, você ter sido preterido, né? E aí, claro, o que vier de feedback, você tem que pensar, o que eu quero fazer com isso? Então, quando veio o feedback, olha, tal acionista amou você, tal gostou, e teve um que vetou porque exatamente achou que o seu perfil muito ativo na rede era muito diferente do perfil da empresa. Então, claro, na hora que você ouve isso, bate uma tristeza, você fala assim, nossa, cara, hoje é uma fonte de comunicação tão boa, as redes sociais, e se eu falasse assim, o feedback que eu recebo, seja de headhunters, seja de outros colegas que estão como eu em conselhos, como executivos, altos executivos, se eu recebesse um feedback assim, pô, Cláudia, tá ruim pra caramba o seu conteúdo, tá raso. Ao contrário, tudo que eu escuto é um pouco do que você falou, né? Nossa, você fala tantos conceitos, tanta coisa legal, e genuinamente abrindo, entendeu? E abrindo até para a pessoa conseguir andar por ela própria. Por exemplo, eu recebo muita pergunta de como fazer essa mudança da vida de executivo para conselheiro. Eu tenho um artigo e um vídeo que é 3 dicas para quem quer virar um conselheiro. Aquelas dicas é o que eu fiz. Eu acho isso ótimo, não precisa ter meu tempo para tomar um cafezinho, nem comprar nada meu, sabe? Assim, não, pô, vê lá o vídeo que você vai entender e é só seguir aquilo, né? Então, eu recebi a notícia entendendo que faz parte, mas ao mesmo tempo triste por ver que, poxa, que pena, não fui escolhida, um pouco de tristeza, né? Porque é claro que surge rapidamente aquele pensamento, nossa, será que eu tô over, né? Tô demais nas redes? Mas isso passa rapidinho quando a gente fala, ó, tô muito consciente, o que eu tô fazendo de divulgar esse conteúdo é alinhado com o meu propósito de vida, é alinhado com a minha autenticidade. E o que eu recebo de feedback positivo é gigantesco. Muitas mensagens no meu direct, né, no meu pessoal, direto para mim, que eu me emociono muito, que eu choro. Então tá sendo. Então eu falei, então não tem que mudar, só não era o mesmo lugar para eu ir. E as pessoas que eles escolheram uma mulher maravilhosa, que vai brilhar, entendeu? Então eu fiquei feliz que escolheram uma mulher para brilhar. Isso também é legal, né? No momento que a gente luta tanto por diversidade, mais participação feminina em conselhos, né? Na alta liderança das empresas. Foi assim. Posso falar? Continue sim, tá? Porque você fala sobre temas muito complexos, às vezes, temas muitas às vezes até pesados, mas de uma forma leve e gostosa. Ai, que Isso é bom. tão bom pra Que gente. bom. É Que bom pra bom. quem tá assistindo também. Que bom. E aí eu queria finalizar com algumas perguntas. Mas uma é, como que foi pra você ser mãe e executiva? Um desafio. E vou te dizer, Lia, olha, hoje meus filhos já estão grandes, né? Eu tenho um filho de 24, um de 21 e uma menina de 19. Claro que tem momentos que eu olho para trás e eu penso que sempre fui apaixonada por trabalho, é uma coisa que me define. Eu gosto da entrega, eu gosto de estar com um grupo, né? Claro que me passa pela cabeça, será que eu exagerei na dose? Será que eu fui super ausente? Será que ficaram bons exemplos para meus filhos?
Mas eles me dão tanto amor e falam tanto que aprenderam tanto, ai, vou me emocionar, me tem tanto como um exemplo positivo, que aí você fala, cara, acho que eu acertei mais do que errei, né? Mas é claro que na jornada tem os momentos da culpa. E aí, assim, gente, é muito importante ter do lado um companheiro que consiga te apoiar não só na divisão das tarefas, mas também entender o momento que você está mais fragilizado, porque todo mundo tem esses momentos, a mulher tem esses momentos, o homem também, talvez ele fale menos, mas eles têm também. E ter algum companheiro que te fala. Então, eu tive um casamento de 25 anos, né? Um amigo até hoje, só não estamos mais casados, mas é o meu hiper amigo. E toda hora que eu virava e falava, ai, porque eu não estou perto de criança, ele... Como é que ele fala? Pé de galinha não mata pinto. Eles estão bem, estão saudáveis, estão comendo, você está super bem, a gente viajou, vai ter os momentos da gente estar junto, relaxa, mulher, fica bem, né? Então, para mim, isso falava assim, tirava 200 quilos dos meus ombros, sabe? De perceber que, cara, tô acertando mais do que tá errando e tá indo bem. E são crianças ótimas, estudando em faculdades ótimas, que têm um excelente exemplo de trabalho, dignidade, solidariedade, sabe? Eles viram os pais sendo isso e eles fazem igual. Então, acho que deu para ir, mas não é fácil lidar, é um desafio. E agora, para a gente finalizar a entrevista, você contou muitas coisas interessantes da sua trajetória profissional. Qual que é o sentimento que te vem? Ai, o sentimento dessa minha jornada profissional, não um sentimento assim de realização, mas eu diria muito de gratidão. Eu tive assim, por mais que o pessoal diga ali que quanto mais eu me preparo, mais sucesso eu tenho, mas eu acho que o universo, Deus foi muito bom comigo. Eu trabalhei em empresas com líderes que me ensinaram muito. Eu tive mentores, pessoas que apostaram em mim. Então, assim, tudo bem, eu fiz minha parte, mas o sentimento de gratidão, ele é enorme pela carreira que eu tive, uma percepção de que, assim, eu tive ao longo da carreira muita resiliência, tive coisas que eu acertei e conquistei vitórias, tive derrotas, fui demitida, aprendi a ter que levantar e tá tudo bem, não tenho vergonha. Então, eu acho que, assim, o sentimento, quando eu olho, assim, dessa trajetória, é de muito orgulho, felicidade, sentimento de realização, ao mesmo tempo também de gratidão e de sentir que houve muita resiliência no caminho. E eu confesso que eu tenho uma felicidade especial por ver que eu consegui chegar numa posição que poucas mulheres eu sei que chegam, né? Hoje, a gente estava falando antes do programa, eu sou, por exemplo, presidente do conselho de um grupo familiar de 9 holdings familiares do sul do Brasil, Grupo Cassol, uma presidente do conselho independente, não tenho vínculo com a família, e isso é uma percentagem muito pequena de pessoas que conseguem chegar numa posição como tal. Uhum. E, cara, eu consegui chegar lá sem abrir mão da minha essência, de dizer a verdade. Eu me moldei mais, assim, a hora de falar. Às vezes tem coisa que é em público e tem coisa que é no privado. Isso eu errava pra caramba, hoje ainda erro, mas erro 10%. Errava 80% no início da minha carreira. Mas consegui, assim, sentir que eu cheguei lá sem ter abandonado a minha essência de coragem, de alegria, de autenticidade, de verdade, sabe? Eu acho que isso é uma coisa muito, muito recompensadora. Obrigada pela entrevista, tá? Você é o máximo. Lia, eu que te agradeço. Parabéns pela Muito carreira. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada por ter aberto o seu coração pra gente. Muito obrigada. Você merece todo o sucesso mesmo. Amém. Obrigada. Eu é uma agradeço. Inspiração. Obrigada. Eu que agradeço o convite. E a gente sai daqui muito sentindo que aprendeu também. Então, agradeço demais as perguntas. Obrigada.